Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é a Introdução à Estatística. Bem, o que é estatística? A estatística nada mais é que análise de dados para tomada de decisões. Então, a questão é analisar dados que você recolhe e conclui algumas ações, algumas teses em torno daqueles valores, daqueles dados. A estatística ela vai ser basicamente dividida em três fases. A primeira é da amostragem, é quando você vai definir qual é o público, ou seja, você vai começar a recolher informações, obter dados. Então, a coleta dos dados brutos. A estatística descritiva é quando você pega esses dados brutos e você vai organizar. E aí pode organizar em gráficos, tabelas e fazer análise através de medidas, né, através de cálculos. E esses cálculos nós vamos trabalhar. E após essa fase de organização, você faz as suas inferências e aí você conclui, você chega a alguma conclusão do teu estudo em relação àquela amostra que foi determinada. Nós vamos fazer o trabalho apenas da estatística descritiva, nós vamos organizar dados em tabelas gráficas e fazer análise aí a partir dessas medidas, desses cálculos, basicamente porque nossa intenção é justamente resolver questões vestibulares. Então vamos trabalhar alguns conceitos básicos antes de ir adiante. O primeiro conceito é de população. Então a população vai ser justamente o universo que a nossa pesquisa vai ser inferida, né? Então precisamos saber qual é a característica, qual é o interesse desse estudo. E aí vai ser essa população. Claro que se você vai fazer uma pesquisa eleitoral, não adianta nada você perguntar, fazer questionamentos a pessoas que não tenham um título de eleitor, pessoas que não farão parte da eleição, que não vão votar, né? Da mesma forma, não adianta você começar a fazer uma busca ou uma pesquisa sobre determinado produto com pessoas que não consomem esse tipo de produto. Então você tem que definir qual é o público, qual é a população que você vai realizar a sua pesquisa. Definida qual é a população, então você obviamente não vai fazer uma pesquisa com a totalidade de elementos da tua população. Então, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, nós teremos esse ano eleições municipais, então você não vai fazer uma pesquisa com todos os eleitores da cidade. É muita coisa. Então você não precisa disso. Você define uma amostra e essa amostra é um subconjunto da tua população, é uma parte daquela população. Então ela é suficiente, é claro que dependendo da situação você precisa definir uma amostra grande ou uma amostra menor. Isso vai ser definido pela característica mesmo da tua pesquisa. É claro que quanto maior a amostra, menor a possibilidade de erro. Então, quando você vê, essa pesquisa tem um erro de mais ou menos 5%. Né? Por quê? Porque se ela tivesse menos pessoas na amostra, a porcentagem de erro seria bem maior. Se tivesse mais pessoas naquela amostra, a probabilidade de erro, a questão do erro percentual, seria menor. Então, isso está definido justamente na questão da amostra. O que vai ser a variável? A variável vai ser justamente características, né, que nós teremos na nossa amostra. Então, exemplo de variável é a cor da pele, idade, altura, sexo, classe social, estado civil, tudo isso é considerado variável. Nós temos, assim, basicamente dois tipos grandes de variável: a variável qualitativa e a variável quantitativa. E cada uma delas
se decompõe, pode ser decomposta por outras duas. Então vamos analisar. A qualitativa, por exemplo, seria cor de olhos, estado civil, classe social. Quer dizer, são variáveis que demonstram qualidades, atributos. A quantitativa, em sua vez, elas são representadas por números reais e elas advêm de contagem e de medidas. Por exemplo, renda mensal, altura da pessoa, idade da pessoa. Então, a qualitativa ela pode ser decomposta em qualitativa nominal ou qualitativa ordinal. O que seria uma qualitativa nominal? Ela não tem como você ordená-la, ela não tem ordem. Por exemplo, cor de olhos, estado civil. Então, a pessoa tem o estado civil, é casado, é solteiro, ou divorciado, mas não tem como você... qual é o primeiro? É o solteiro? É o casado? É o divorciado? É viúvo? Né? Cor de olhos, como é que é isso? Como é que você vai ordenar cor de olhos? Claros, escuros, azul, verde? Não tem como. Então, e qualitativa ordinal, aí não, aí você já tem como definir uma certa ordem. Então, por exemplo, classe social, você tem a classe A, classe B, classe C, classe D, ou nível de formação da pessoa. A pessoa tem o ensino fundamental completo ou incompleto, ensino médio completo ou incompleto, ensino superior ou pós-graduação. Aí tem como você classificar, você ordenar. Na variável quantitativa, ela pode ser discreta ou pode ser contínua. A gente chama de variável discreta aquela que é representada por um número natural. Então, por exemplo, a idade da pessoa. Então, a idade da pessoa é sempre um número natural. Ninguém vai perguntar qual é a sua idade e o cara vai responder, eu tenho 40,7 anos. Não. Ou ele responde que tem 40 anos ou tem 41, certo? Então, é o número de cômodos da casa que a pessoa vive. Então, a pessoa vive numa casa de 5 cômodos ou de 6 cômodos, mas não tem como a pessoa dizer, não, eu moro numa casa que tem 3 cômodos e meio. Não dá. É um número natural. Então, essa é a variável chamada discreta. Mas pode ser contínua essa quantitativa. Na variável quantitativa pode ser contínua. E aí seria pertencente a um intervalo real. Então, por exemplo, a renda mensal da pessoa, ou o peso da pessoa, ou a altura da pessoa, aí seria uma variável contínua. Então, a pessoa pode ter 1,72 m, 1,74 m, né? E pode ter uma renda de R$ 1.500, mas pode ser 1.450 e aí vai. O peso da pessoa, 76,5 kg, 77 kg. Então, pode ser um número quebrado, né? Então, não precisa ser um número natural. Um exemplo aí, né? Um exemplo para a gente analisar alguns conceitos. Então, considerando as massas em quilogramas de 10 pessoas de certo departamento de um escritório. Então, estão lá os dados recolhidos. Esses dados a gente chama de dados brutos, porque eles são justamente de acordo com o que as pessoas foram respondendo. Então, 45, 43, 75, 98, não tem ordenação nenhuma. Então, esses são os dados chamados brutos. Quando eu coloco uma ordenação a esses dados, e aí no caso eu coloquei em ordem crescente, podia ser decrescente também, aí eu digo que agora nós temos um rol. Então o que é o rol? Nada mais é que uma relação, né, desses dados brutos, só que de maneira ordenada, ou na forma crescente ou decrescente. Entenda bem, crescente como sendo do menor para o maior, porque aqui na realidade 75, 75, 75 não é crescente, 60 e 60 não está crescendo, está constante. Sim, mas a gente está ordenando dos menores para o maior valor. Eu posso representar esses mesmos dados numa tabela. Então está lá a massa de 43 quilogramas, uma pessoa tem essa massa, tem esse peso. De 45 também uma pessoa, 60 são duas, 71 uma só, 75 são 3, 82 uma e 98 uma.
Então esses valores nós chamamos de frequência absoluta, indica quantas vezes nós temos no nosso hall, quantas vezes cada resposta nós temos. E aqui ao lado, na outra coluna, na terceira coluna, nós temos a frequência relativa, ou seja, 10% das respostas são da massa 43, 10% 45, 20% 60, 30% 75 e assim por diante. Se você somar todas as frequências relativas, obviamente vai te dar 100%, não pode dar mais nem menos que 100%. Posso representar esses mesmos dados na forma de um gráfico de setores, também conhecido de pizza, né? Então, um gráfico de setores. Se você notar, o 43, o 45, né? O 71, tá meio errado isso aqui, né? O 60 tá certo. 75, 82, 98 não estão muito bons aqui não. Era para ter tudo aqui, esses aqui mesma medida, 43, 45, 71, né? 82 e 98, tudo era para ter o mesmo tamanho da fatia, né? O 75 era para ser o maior e o 60 o segundo maior. Então esse gráfico não está muito bom. Mas aqui nós temos uma outra forma de representar, seria um gráfico de colunas, e aqui ele está ótimo, está aqui, ó, 43 tem uma pessoa, 45 uma só, 60 tem duas, 71 uma só, 75 são três, 82 uma, 98 uma. Então aqui é um gráfico de colunas. Claro, está faltando aqui legenda, está faltando título, isso tudo é muito importante para os gráficos, eles são fundamentais. Isso aqui é só para você ter uma ideia de que essa tabela, sim, esses dados podem ser representados como um gráfico. Chamamos de média aritmética, né, a média, né, calculada da seguinte forma: nós somamos todos os valores e dividimos pela quantidade de termos. Então, no caso, 43, 45, 60 são 2, 41, 75, 3 vezes, 82, 98. Então, nós temos que a média das massas, dos pesos das pessoas é 68,4 kg. Poderíamos escrever isso da forma simplificada, fazendo esse cálculo, ao invés de ter 60 mais 60, escrevendo 2 vezes 60, e ao invés de 75, 75, 75, 3 vezes 75. Isso aqui nós chamamos de média aritmética ponderada. Então, nós consideramos aqui o peso, né? Ou seja, a frequência de cada uma. É claro que quando nós vamos dividir, nós dividimos pela soma das frequências, que vai te dar o total de dados. Claro que o resultado vai ser o mesmo. Agora um exemplo onde a nossa variável ela é contínua e não discreta. Então nós temos a altura de pessoas, de 50 pessoas de uma turma, né? 50 pessoas escolhidas aleatoriamente. Então estamos lá. Vamos entender o que significa isso. Como a altura é uma variável discreta, eu escrevo aqui o que nós chamamos de intervalos aqui. Então você tem um intervalo de 1,40 m a 1,50 m, percebe que aqui tem um tracinho aqui e aqui não tem. Isso significa que o 140 pertence ao intervalo e o 150 não. Quer dizer, quando você perguntar a altura da pessoa, se a pessoa disser, eu tenho 1,50 m, essa pessoa não é considerada aqui na primeira, né, linha, e sim na segunda, porque aqui sim é que nós temos o 1,50 m. Da mesma forma, o 1,60 m não é considerado aqui nessa linha, e sim na de baixo, e assim por diante. Então você tem essas classes, né? Primeira classe vai de 1,40 m até 1,50 m, aberto em 1,50 m. A segunda de 1,50 m a 1,60 m, aberto em 1,60 m, e assim vai. Então, lendo aqui, nós temos que dessas 50, 6 pessoas estão na primeira classe,
10 na segunda, 7 pessoas na terceira, 14 pessoas têm altura entre 1,70 m e 1,80 m, 8 pessoas têm altura de 1,80 m até 1,90 m e 5 de 1,90 m até os 2 metros. E aí nós temos aqui a frequência relativa percentual, 12%, 20% e tal. Então a maior parte das pessoas, 28%, tem altura de 1,70 m a 1,80 m. Tem um jeito de representar isso chamado histograma. Então o histograma nada mais é que um gráfico de colunas, mas ele com intervalos de classe, tá? Então você tem aqui, ó, 6 pessoas pertencem a este intervalo. 10 pessoas pertencem a este intervalo. E assim vai. 7 pessoas a esse intervalo. E assim nós temos cada intervalo, cada classe com uma barra. É óbvio aqui que as classes todas têm a mesma distância, mesma largura aqui. Outra forma de representar isso é o polígono de frequências. Então nós temos o quê? Como é que é o polígono de frequências? Nós ligamos aqui, ó, os pontos médios do topo de cada um dos retângulos do nosso histograma. Então partimos daqui, 1,35. Aí vamos até o ponto médio daqui, o ponto médio daqui, o ponto médio, ponto médio, ponto médio, ponto médio, até o ponto médio 2,5. Claro, não tem ninguém aqui, aqui já fugiu ao nosso histograma, claro, mas o polígono de frequências vai do zero até em cima e depois volta para o zero. Esse é o chamado polígono de frequência. Nota que esses pontos médios são justamente a média de cada intervalo de classe. E como é que nós podemos calcular a média aritmética se eu tenho uma variável contínua? Então eu não sei. Eu não sei quanto cada pessoa tem de altura. Eu sei que 6 pessoas têm a altura de 1,40 m a 1,50 m. Eu não sei quantas pessoas têm, né, de 1 metro. Quem tem, né? Qual é a altura de cada pessoa de 1,50 m a 1,60 m. Eu sei que temos 10 pessoas nesse intervalo. Então, o que nós fazemos para achar a média aritmética? Nós pegamos e trabalhamos com a média de cada intervalo de classe. Então, por isso você tem 6 vezes 1,45 m, que é o ponto médio aqui entre 40 e 50. 10 vezes 1,55 m, 7 vezes 1,75 m, perdão, 7 vezes 1,65 m, 14 vezes 1,75 m, 8 vezes 1,95 m e tem mais um aqui. Então você vai ter a média aritmética desses valores aqui e aí você vai calcular dividindo por 50, ok? Então a gente trabalha com os valores das frequências multiplicando pela média aritmética ali de cada classe. Essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.